essa aproximação do Milei com o Papa Francisco, essa questão desses políticos que se dizem de direita e estão lá em Jerusalém. Milei foi lá no Muro das Lamentações, se aproximando aos judeus, que esse judaísmo condenado por São Pio X. Salve Maria a todos! Meu nome é Leonardo, sejam bem-vindos aqui ao canal Tietos Fidelio novamente. Salve Maria a todos, meu nome é Marcel, sejam todos bem-vindos, mais um podcast. Isso aí, pessoal, e o assunto de hoje que nós vamos comentar aqui é sobre o encontro do Milei, né, o atual presidente da Argentina, com Francisco, sobre essa questão da direita conservadora, cristã, né, que se diz cristã, é isso que a gente quer comentar aqui hoje, não é isso, Marcel? É isso aí, pessoal, e aproveitar e pedir o pessoal aí, né, se inscrever no canal, dar o like, compartilhar os nossos vídeos, ajudar a gente aí a levar esse conteúdo aí para mais pessoas. E aí, Marcel, Milei, né, que há tempos atrás estava desentendendo aí com o Papa, agora foi lá de abraços, sorrisos, né? Pois é, na campanha é tipo o político mesmo tradicional, né? Tradicional não, melhor, convencional, né? Que na campanha de um jeito, depois que vence, né, se transforma totalmente, né? Pelo menos nesse aspecto. Ele primeiro criticou bastante Francisco, e até o pessoal, né, mais tradicionalista, os sede-vacantistas, né, acharam até uma postura interessante, né, já que é uma pessoa que estava em evidência, e vem uma crítica forte, né, contra o Francisco, e deixando evidente, né, a situação, né, da igreja em relação ao Papa, né, que na verdade não é Papa, mas que depois ele tomou uma atitude totalmente diferente, né, foi lá pedir perdão, né, beijar a mão do Francisco, e isso é uma coisa, né, pra gente foi estranho, né, mas isso é normal, né, se a gente for observar, né, a maioria dos políticos são assim, eles depois de eleitos, eles mudam totalmente, né, o discurso que era antes acaba na hora de fazer mesmo, cumprir, muda totalmente. Até mesmo no Brasil, né, o Bolsonaro também, né, quando quem conheceu o Bolsonaro antes de ser eleito, né, ele era uma pessoa que falava muito, né, que tinha umas falas fortes, né, a respeito até mesmo do comunismo, né, da época dos militares. Ele tinha umas falas bem fortes, mas depois teve que afinar, porque já estava ali meio que sendo engolido pelo sistema, né? Mas deve ser mais ou menos isso que está acontecendo com o Milei. Não, vamos pegar aqui algumas falas que aconteceu antes, né? Que foi bem forte que ele fez, né? Aqui saiu até reportagens na Jovem Pan. Milei acusa Papa Francisco de afinidade com comunistas assassinos. E olha o que ele disse, ó. Nossa, foi bem pesado mesmo as falas do Milei. Deixa eu pegar aqui, ó. Que ele falou, ó. Em espanhol, Milei reiterou que o pontífice não condena os comunistas assassinos. Ele é bastante condescendente com eles e também é condescendente com a ditadura venezuelana, com todos os da esquerda, mesmo que sejam verdadeiros criminosos, o que é um problema. Bem forte, né? Francisco, ele sempre demonstrou muito mais simpatia com esses líderes de esquerda, né? A gente tem vários exemplos, encontros, né, com esse pessoal, e nunca condenou, né, as práticas e a ideologia que eles defendem, né? Tem várias histórias, né, com Maduro, quando o Maduro deu aquele presente com Cristo no martelo, né? Eu lembro disso aí. Que é o símbolo do comunismo. Na verdade é um sacrilégio, né? E ele recebeu aquele presente, os encontros com outros governantes, né? Até mesmo de Cuba, né? Não sei se você lembra, o Raul Castro também encontrou com ele no Vaticano. O filho do Fidel Castro? Não é o filho. Na verdade, não foi o Raul Castro, acho que foi o Miguel. É o outro que entrou no lugar. Mas o Raul Castro não é filho do Fidel Castro, não, né? É irmão. É irmão, né? Do Fidel Castro. Ele teve encontro também com o ditador de Cuba. Ou foi o Raul. Acho que foi o Raul Castro e o outro também, o outro mais recente. E uma postura totalmente passiva diante
de uma pessoa, né, que... Deixa eu desligar meu celular, que senão vai ficar falando. De ditadores, né, que na verdade pregam o comunismo, socialismo, materialista, ateísta, que perseguem as pessoas, que proíbem as pessoas de exercerem o catolicismo, né, um catolicismo controlado, né, estilo na China, em Cuba. Então é muito estranho, né? Muito estranho não, acho que é compreensível, né? Essa mudança de postura do Milei. E o pessoal estava bastante empolgado com o Milei, até mesmo porque ele tinha dito na campanha que uma das primeiras atitudes dele seria a revogação do aborto, né? Legal na Argentina. E, de fato, ele não teve como fazer isso de cara, né? Mas parece que tá dando passos aí para que o aborto legal seja criminalizado, né? Eles entraram com um projeto de lei no Congresso argentino para criminalizar novamente o aborto, que foi legalizado em 2020. Acho que foi em 2020, né? Não sei se você lembra. Lembro. Comemoraram as feministas, né? E a Argentina é um país muito católico. Mais ou menos estilo Brasil. Então é inadmissível que você tenha um país católico como a Argentina com aborto legalizado. E nesse ponto, né, a gente elogia, logicamente, o Milei, mas em relação ao Papa, ele realmente ele afinou, ele tipo assim, ele seguiu o sistema, né? O sistema faz com esses presidentes quando são eleitos. E o Papa também, ele não fez críticas fortes diretamente a Milei, mas saiu reportagem também na época, sem citar Milei, Papa critica flautistas de Hamelin que afogam pessoas. Aí a fala do Papa foi bem assim, ele não falou claramente, mas ele alfinetou, né? Há gente que acredita que é possível sair de uma crise dançando ao som da flauta, com salvadores que surgiram de um dia para o outro. Não, a crise deve ser assumida e superada sempre para cima. O Papa fez referência ao conto infantil O Flautista de Hamelin, em que um flautista mágico hipnotiza ratos e crianças com a sua música. Ele alfinetou também, talvez, até o Bolsonaro aí, né? Na época que ele falou isso aí, né, cara? O Francisco, igual, ele fala sobre a crise, né? Que o Milei, ele é um liberal, né, na questão econômica. E é fato, é óbvio, né, que a Argentina caiu numa crise econômica por causa dos esquerdistas, né, por adotarem aquelas políticas econômicas esquerdistas, socialistas, de o Estado interferindo na economia, a impressão de dinheiro desenfreada e o endividamento, tudo isso daí são políticas, diretrizes econômicas criadas pela esquerda, que gerou esse tipo de problema, gerou essa crise que o Francisco aponta que o Milei vem para solucionar. Mas é óbvio que é fato que a diretriz, né, defendida por Milei, né, que é uma economia com menos intervenção estatal, com uma economia mais, digamos, liberal, com controle da dívida, diminuição de gastos, isso sim, né, na questão econômica, isso resolveria a crise, né? Se ele conseguir implementar todas as pautas econômicas que ele pretende, com certeza a questão econômica da Argentina vai ser resolvida. Porque todos os países que adotaram tais medidas, né, de controle econômico, essas diretrizes esquerdistas foram à falência, foram à miséria. Tá aí os exemplos, Cuba, olha quantos anos Cuba... O socialismo não deu certo, né, em vários países. Se a gente pegar na história, né, desde que o marxismo foi criado, nenhum país... na questão econômica se saiu... Mas aí podem falar, né, Marcel? E a China? Mas a China, ela não ela é comunista, né, voltada para a esquerda, mas o sistema econômico dela é voltado mais para o capitalismo, né? A China, ela tem um sistema totalmente capitalista, né? A questão da China é que politicamente ela é comunista, na parte política. Tanto que lá só tem um partido,
Lá não tem eleições diretas, né? Mas a questão econômica deles é totalmente capitalista. Porque eles sabem que o comunismo, qualquer país que adotar esse marxismo na economia, né, esse controle estatal, vai à falência, vai à miséria, né? Os exemplos estão aí. Olha a Venezuela aqui do nosso lado, né? Olha a Coreia do Norte, né? Que é um comunismo ainda mais radical. As pessoas passam fome, né? Porque o Estado, ele quer ser Deus, né? Quer dominar tudo, não só a economia, né? Mas também as pessoas, a vida das pessoas. Então, isso gera essa miséria. E na Argentina ia acontecer a mesma coisa. E a questão, se o outro lá, o outro que era o ministro da Economia, o Carlos, eu esqueci o nome dele, que perdeu a eleição para o Milei, se ele ganhasse, a Argentina ia ser afundada mais ainda. Ia virar uma Venezuela, né? Então, as pessoas, diante dessas dificuldades, né, percebendo, né, que estava a Argentina pro buraco, elas resolveram eleger o Milei, né, que vem com a proposta que deu mais certo, né? A proposta que deu certo, né? A proposta de economia liberal, né? Onde as pessoas são livres, não tem intervenção estatal, né? Aquela ideologia mais de Ludwig von Mises, né? Da escola austríaca, que o pessoal os liberais tanto defendem, né? Mas é fato que em países que foram adotadas tais políticas econômicas são países que economicamente são bem mais prósperos, né? Se a gente for pegar os exemplos, né, dos países do primeiro mundo, da Europa, os Estados Unidos. Então, é fato que nessa questão econômica, o Milei, apesar da crítica do Francisco, eu acho que se ele conseguir adotar as medidas que ele pretende, né, não vai ser fácil, porque da mesma forma que o Bolsonaro aqui no Brasil não conseguiu, né, governar da forma que ele gostaria, porque ele foi totalmente engessado, né? O Bolsonaro, ele não teve uma administração fácil, né? Teve a questão da pandemia e também que ele foi engessado tanto pelo Poder Judiciário quanto pelo Poder Legislativo, né? É fato que ele foi engessado. Se o Milei passar pelo mesmo problema que o Bolsonaro, ele provavelmente não vai conseguir adotar todas as medidas que ele pretende. Mas são medidas que eu acho que traz sim a solução, apesar da crítica do Francisco. O Francisco tinha que criticar esse pessoal aí que coloca o povo na miséria, né? E isso ele não critica, né? Nicarágua, por exemplo. O Francisco fala muito pouco da Nicarágua, e a Nicarágua está perseguindo os católicos lá. Está perseguindo freiras, está prendendo padres, né? Um tempo atrás eu acho que ele até comentou um pouco contra, né? Mas muito pouco, não foi tão veemente ali, também, né? porque as pessoas começaram a cobrar ele. Ele teve que se pronunciar. Porque ali na Nicarágua, o que está acontecendo na Nicarágua é uma perseguição direta à igreja. A igreja católica ali estabelecida, né? A nova igreja, a gente sabe que é a nova igreja, mas que é a identidade católica ali. E tem muitos ali que estão de reta intenção, né? Que não tem a consciência da crise que está a igreja. Né? Exatamente, são católicos, né? De boa intenção ali, freiras. O convento sendo transformados em... Teve um convento na Nicarágua que foi transformado em um escritório de um consulado, parece. Nossa. Então, assim, é uma perseguição implacável contra tudo que é católico. E o Francisco prefere ficar criticando o Milei, né? De forma indireta, tudo bem, mas a crítica foi direcionada e as pessoas perceberam isso. E não fala nada contra o ditador da Nicarágua. Acho que é o Arthur Ortega, acho que é o nome dele, se não me engano. Então, é isso daí, é complicado. Mas agora, levando para o lado cristão, né? Por quê? Essa aproximação do Milei com o Papa Francisco, essa questão desses políticos que se dizem de direita e estão lá em Jerusalém. Milei foi lá no Muro das Lamentações, se aproximando aos judeus, que esse judaísmo condenado por São Pio X, de católico eles não têm nada. É isso que as pessoas precisam entender também, né? Possui alguns valores cristãos, igual você falou aí, né? Defesa do aborto, mas a fé cristã mesmo em si, principalmente católica, esses governantes não têm.
O conservadorismo deles é muito mais, parece, pro lado do judaísmo, né? Exatamente. Até mesmo o Bolsonaro, não sei se você Bolsonaro, bandeira de Israel. Ele queria, ele prometeu que iria estabelecer a embaixada brasileira em Jerusalém. Lembro. E hoje as embaixadas do mundo inteiro, praticamente, são em Tel Aviv, né? Porque para não ferir, né, os muçulmanos, né? Porque a capital Jerusalém é uma capital disputada, né, entre os muçulmanos e os judeus. Mas eu acho que os únicos países que têm embaixadas em Jerusalém acho que os Estados Unidos e Paraguai, né, parece. E o Bolsonaro tinha prometido isso, né, que estabelecer, né, bater o martelo e tudo. Mas só que existe uma diversidade nessa história, né? Que tem a questão muçulmana e a questão dos globalistas também, que eles são contra isso aí, de querer estabelecer algo ali em Jerusalém. E Bolsonaro teve que afinar, né? Igual o Milei ali, teve que mudar de ideia para não arrumar problema, até mesmo com países árabes que tem comércio com o Brasil, né? Então ele teve que recuar nessa intenção de estabelecer a embaixada brasileira lá em Jerusalém. O Milei fez a mesma promessa, né, para agradar os judeus, né? Então, mas não sei se ele vai ter culhão para cumprir, né, essa promessa de estabelecer a embaixada argentina em Jerusalém. Mas eles têm esse conservadorismo mais pro lado do judaísmo. E foi lá, igual o Bolsonaro também, vai lá no Muro das Lamentações, faz aquela média com os judeus lá. E o conservadorismo cristão parece que eles não enxergam muito, né? Não praticam muito o conservadorismo cristão, mais pro lado do judaísmo mesmo. E católico nem pensar. E interessante, Marcel. O Milei, eu não sei qual a religião dele, você sabe? Eu também não sei. O Bolsonaro se diz católico, né? Se diz cristão, vamos dizer assim, né? Se diz católico e tudo, mas ele foi casado na igreja católica e hoje tá num casamento, tá num combinato aí com a mulher dele, acho que ela é protestante, né? Tem isso também, mas o casamento dele é um casamento que ele acho que ele já é casado na igreja católica com outra pessoa. É verdade. Então, complicado isso daí. O Milei, eu não sei qual que é a religião dele, não. Nem sei qual que é. Pois é. Agora, interessante que essa questão política que a gente vê aí, né? Principalmente essa crescente da direita lá, o Donald Trump. O que aconteceu nos Estados Unidos, aquela questão, aquele problema todo lá no Capitólio, aquela confusão. E aconteceu igual aqui no Brasil, se você parar para pensar. E teve uma época, foi até na época da eleição, essa confusão toda aí. O padre Gabriel até me emprestou um livro, eu até aconselho o pessoal a ler, do autor Chesterton, que chama O que há de errado no mundo. Livro muito bom mesmo, ele envolve política com religião ali, explicando. E no final do livro ele fala uma coisa interessante, ele faz uma comparação de Rudd e Good, onde Rudd e Good é como se fosse o lado conservador e o lado da esquerda socialista. E isso ele escreveu em 1910. O que ele fala lá? Ele fala que tanto o Rudd quanto o Good, socialismo e a direita, eles trabalham de forma consciente ou inconsciente para um sistema. Então, eles trabalham de uma forma ali, fazendo, às vezes, de forma inconsciente, favorecendo o que eles querem que aconteça. Como é que explica aí? O Rudd é o conservador? Eu não lembro mais exatamente qual que é um dos dois ali. Um é um conservador. O outro é o outro lado, entendeu? Uhum. E isso em 1910 ele comenta sobre isso. E é interessante que se você olhar no que acontece no mundo, é parecido nos países, né? Hoje parece que eles tentam controlar tanto a direita quanto a esquerda, né? Dá a entender isso, né? O sistema, né? Hoje o mundo tem os principais atores, né? Global, né? Os principais atores global tem o comunismo, né? O russo-chinês, que tem um peso enorme aí, né? Talvez hoje essa guerra fria, hoje que o mundo está numa situação assim de pré-guerra, né? Parece que cada vez mais está escalando, né, as tensões entre os países, né? Tem também os muçulmanos, né, que também tem um papel importante aí,
e tem os globalistas, né? Parece que são essas três forças aí que têm esses papéis e que parece que uma hora vão acabar entrando em conflito, né? Talvez de escala mundial, né? Uma terceira guerra, né? Que é muito... Todos esperam que um dia a gente vai ter uma terceira guerra e parece que a coisa está bem próxima. Agora, você falando do Brasil em relação aos Estados Unidos, é muito interessante mesmo, porque tudo que acontece nos Estados Unidos, depois de 2 anos, acontece no Brasil. Parece É isso que as pessoas falam, parece né? que o Brasil... Parece que os Estados para você enxergar o futuro do Brasil é só você olhar para os Estados Unidos, o que acontece nos Estados Unidos. É como se fosse um espelho. É uma máquina do tempo, né? Não sei. Que você olha para os Estados Unidos, você sabe o que vai acontecer no Brasil. Foi com a eleição do Trump, né? Eles chamam de outsider, né? Que é o cara que é um fora da política, né? Um político que não é político, né? É aquele político que promete ser o diferente, né? Na política. Foi eleito, né, o Trump, e 2 anos depois foi eleito o outro outsider no Brasil, que foi o Bolsonaro. E o Bolsonaro, e como o Trump, ele foi muito perseguido durante o governo dele, né? Foi engessado e tudo. A questão da pandemia também caiu no colo do Trump no final da administração dele e prejudicou muito, né, o governo dele. A pandemia prejudicou muito o Trump. Se não fosse a pandemia, talvez ele teria sido reeleito. Mas, na verdade, o que aconteceu ali nos Estados Unidos foi uma eleição muito estranha, né? Justamente por causa da pandemia, a eleição teve que ser pelos Correios, né? Lá se admite esse tipo de eleição. Então, ficou uma eleição muito confusa, com muitas denúncias de fraude e com vídeos demonstrando fraudes. Então, muitos afirmam categoricamente que a eleição dos Estados Unidos foi fraudada, né? E tanto que até as mídias sociais, né, as big techs perseguiram muitos influenciadores que defendiam, né, que a eleição tinha sido fraudada, que era duvidosa, derrubou vários canais, perseguiu vários youtubers, vários formadores de opinião de direita que defendiam isso. E no Brasil veio a pandemia também e caiu no colo do Bolsonaro, gerou uma crise enorme no governo dele, teve que distribuir dinheiro para a população, prejudicou a economia, muitas pessoas ficaram em casa, não trabalhavam, e os empresários tiveram que receber subsídio do governo para não ter que mandar muita gente embora, e isso pesou enormemente nas contas do governo, prejudicou a economia. E houve depois disso a eleição aqui no Brasil também, que com várias denúncias também de fraude, né? Muitas pessoas denunciando muitas pessoas que analisaram os resultados, né? Denunciaram essas fraudes também aqui no Brasil, como lá nos Estados Unidos. E depois teve lá nos Estados Unidos a invasão do Capitólio, né? Teve a invasão do Capitólio, teve aquela história toda de confusão, aí começaram a investigar, perseguir o Trump. E aqui no Brasil teve a invasão. A mesma coisa. Do Capitólio. Muito idêntico, né? O Capitólio Tupiniquim aqui no Brasil. Aqui, né? Foi lá a esplanada lá, né? O Planalto. Mas as pessoas foram muito... eu não sei o que dizer, sem ingênua, sem ignorância. O circo estava armado e a armadilha estava pronta e as pessoas caíram, né? Foram naquela coisa na empolgação, né? Uma histeria coletiva ali que aconteceu e as pessoas acabaram invadindo ali. O governo meio que abaixou a guarda, né? Baixou a guarda para que as pessoas invadissem de fato. E hoje muitas pessoas presas, né, de forma totalmente absurda, pessoas pegando 17 anos de prisão, 100 horas, sendo que o crime ali foi justamente foi a questão de patrimônio público, né, de você vandalizar o patrimônio público, né, aquilo ali foi o crime, não foi tentativa de golpe. Até parece que hoje a mídia toda fala em golpe, né, de Estado, que as pessoas tentaram dar um golpe, né, como se fosse possível um golpe sem armas, né, como se as pessoas conseguissem dar um golpe de Estado sem a utilização de armamento, de pólvora.
E as pessoas caíram, né? As pessoas, com o auxílio da mídia, caíram nessa narrativa e tem essa perseguição igual nos Estados Unidos. E agora, o que acontece? Com essa perseguição toda do Trump, né? Ele está ganhando muito apoio dos americanos, né? Os americanos, na verdade, está sendo um efeito contrário, né? Ele tá apanhando tanto que hoje ele é o mais cotado aí para ser reeleito, né? Para ser o próximo presidente dos Estados Unidos. Se tudo tiver da mesma forma que está hoje, né? No final do ano, tudo indica que ele vai ser reeleito, aí vai ser eleito novamente presidente dos Estados Unidos. E o Bolsonaro também está sofrendo essa perseguição, só que aqui no Brasil a democracia brasileira ela é muito mais atrasada que a dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, apesar da perseguição que o Trump sofre, né? Lá as leis, né? A Constituição é muito mais desenvolvida, muito mais evoluída, né? Então eles não conseguem, por exemplo, tornar o Trump inelegível e nem conseguem colocar o Trump na cadeia, né? Agora aqui no Brasil, o Bolsonaro já foi inelegível, né? De forma totalmente... Só porque ele falou com os embaixadores lá, né? Das eleições e... Absurdo, né? E parece que vai ser preso, né? Tudo indica, né, que vai ser preso. Nós, na verdade, a gente tá aqui hoje, né, falando mais de política, né, por essa questão do Milei, né? É bom a gente também saber um pouco de política. Mas também para mostrar que isso tem a ver também com a religião, né? A gente sabe das coisas globais, né, que envolve a religião. O que está acontecendo na igreja é um reflexo também, né, para a política e para o mundo. Então, tudo tá ligado, né, cara? Se você parar para pensar, tudo tá ligado. A gente pensa o que seria o ideal, né? É difícil hoje nos nossos tempos, né? O mundo jaz do maligno, praticamente. O que diz o Apocalipse 13? As duas bestas. Você vê lá uma besta religiosa e uma besta política. Pois entendeu? Então tudo está interligado. Você tem que estar ligado também aos acontecimentos políticos, porque está interligado com os acontecimentos religiosos. É tudo ali, unido, né? Pois e hoje é difícil você pensar hoje num presidente que seja, digamos, um presidente católico mesmo. Católico, verdade. Como os reis antigamente, né? Os reis católicos, né? Luís XIV. Então, é difícil hoje você pensar nisso. Então, não existe, né, Marcel? Acho que não tem. Você tem no passado algumas monarquias católicas, mas hoje foram todas destruídas. Mas hoje a gente tem que ir pro menos pior, né? Como dizem, né? É o mal menor que sempre a gente prega dentro da igreja, né? Igual o Bolsonaro, a gente apoiou, votou, porque era o que tem um discurso contra o aborto, contra a ideologia de gênero, com essas pautas conservadoras que salvam vidas, né? E isso é muito importante, vidas de inocentes, né? Então a gente tem que sempre optar. Igual lá na Argentina, o padre Gabriel também, né, votou lá no Milei, os padres da Argentina, porque ele veio com esse discurso, né? De primeira coisa que ele ia fazer é ser revogado. O aborto e contra o aborto. Então, assim, hoje o que seria ideal, né? O ideal seria um presidente culto, muito culto, né? um grande sábio e moralmente, né? uma conduta ilibada, um santo, digamos assim, uma pessoa que reunisse essas duas coisas. Seria um presidente ideal para qualquer país, né? Um santo e um sábio. Mas a gente sabe que a maioria das pessoas não são assim, né? A maioria das pessoas são pessoas ignorantes e moralmente mesmo... Moralmente eu não digo, mas talvez, porque hoje em dia o mundo está muito complicado. Então, geralmente, essas pessoas nunca vão eleger um presidente com essas características, né? Então, é difícil, né? Se você... mas por quê, Marcelo? Por isso que algumas pessoas falam assim, qual seria o regime ideal? Seria uma aristocracia, né? Onde você elegeria ali... não sei se a eleição... Talvez... às vezes a eleição teria que ser um pouco restrita, né? É uma opinião que eu tenho, assim, porque às vezes as pessoas vão às vezes as pessoas têm direitos, né?
uma certa idade, mas para votar, por exemplo, acho que com 16 anos já vota, mas então assim, é uma responsabilidade muito grande, então as pessoas acabam fazendo coisas erradas e a gente todos nós pagamos o pato, né? Mas o que eu vejo também é aquilo que a Bíblia diz, né? Maldito o homem que confia no homem. Hoje as pessoas, elas colocam muita confiança no homem. Igual o Bolsonaro, que você falou e a gente apoiou na época, mas depois o que ele fez também não foi louvável, né? Depois daquela situação, todas aquelas pessoas lá tendo dificuldades, enfim, foi muito complicado. Porque o que o mundo precisa para mudar é Deus, e está longe disso. Esses que se dizem conservadores de direita, esses que se dizem... tudo bem, tem os valores ali voltados para a vida e tudo, valores cristãos, mas Deus mesmo, como deveria ser, não tem. Então, como que o mundo vai mudar? Então, aquilo que Chesterton já dizia em 1910 é o que continua acontecendo. Eu acho que é tudo trabalhando em prol de um objetivo ali, sem perceber, ou às vezes percebendo, e contribuindo para que as coisas aconteçam e as profecias vão acontecendo. Por que Nínive não foi destruída? Porque Nínive se voltou completamente para Deus e Deus revogou aquilo que ele faria com aquela cidade. Então, as profecias vão acontecendo à medida que o povo e o mundo não se volta para Deus. E a gente só percebe que a cada dia mais se afasta. E como isso vai mudar? E voltando àquele assunto que eu estava falando sobre a democracia americana ser muito mais, né, evoluída do que a do Brasil, né? Então, se o Trump for eleito, eu acho que eu não sei como é que seria no Brasil, né? Porque com o Bolsonaro inelegível e quase sendo preso, talvez eles não vão permitir que isso se repita no Brasil, né? Talvez o Bolsonaro não vai conseguir a reeleição, ser presidente igual o Trump, né, nos Estados Unidos. Talvez ele traga outra pessoa. Mas, e hoje, falando sobre a questão de o que seria importante, né, você ter um presidente culto e santo, hoje no Brasil a gente tem um presidente o quê? É justamente o contrário disso. É um presidente que se gaba de ser ignorante, se gabou várias vezes, né, de não ter estudado, né, de ter feito ali talvez só a terceira ou quarta série, e que moralmente falando, né, a gente vê o passado, né, tantos processos, já foi preso e que hoje foi inocentado pelo sistema, foi descondenado, mas é um exemplo de presidente que é o contrário que a gente deveria ter, né, mas que infelizmente foi eleito, né, de forma duvidosa, né, muitos duvidam da eleição, da legitimidade, mas que apesar disso teve muitos votos, né, principalmente da região Nordeste, que é a região mais pobre do Brasil, né? Então, infelizmente, a gente está muito longe disso, né? Então, por isso que a gente acaba apoiando menos pior, né? Eu acho que nem existe nesse nível, né? Que pudesse merecer nosso voto, né? Um católico. Essa que é a verdade. É muito difícil. Está longe disso. Mas, na verdade, a gente tem que mais cuidar da salvação da nossa alma. Mais importante, é o mais importante hoje em dia. Do jeito que o mundo está, à beira, eu acho que o mundo está à beira de uma terceira guerra aí, não sei. Tudo indica, né? Você tem guerra na Europa, você tem uma guerra prestes a acontecer na Ásia, né, com a Coreia do Norte, não, a Taiwan e China. Tem uma guerra agora no Oriente Médio. Na América do Sul, tudo indica que o Maduro vai querer invadir a Guiânia para tomar lá o estado de Esequibo, para anexar. E vai faltar mais o quê, né? Então, o mais importante nesse cenário é buscarmos a salvação da nossa alma, né? Porque mesmo que o mundo esteja mergulhado, né, indo pro abismo aí, né? O mais importante é a salvação da nossa alma. E é isso que a gente tem que praticar. Defender sempre a igreja, defender as doutrinas, a história da igreja e levar isso para mais pessoas, né?
Eu acho que isso é o mais importante. A política faz parte, com certeza, porque isso influencia nas nossas vidas. Então a gente acaba tendo que falar um pouco disso, apesar do nosso canal nem ser de política. Nem ser de política. Inclusive, a gente já teve um canal de política no passado, mas devido às perseguições, a gente achou melhor não ficar falando tanto disso e... Se envolver muito, né? Mas o mais importante do que a política é a igreja, é a religião, é isso que a gente está fazendo hoje aí. E aí, Marcel, quer deixar uma palavra final? Acho que deu para dar o recado hoje de novo, né? Eu acho que o mais importante, igual eu falei aqui, é buscar a salvação da nossa alma, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? O mundo, igual as pessoas falam muito do apocalipse, né? Tá falando muito isso. Tem muita gente comprando bunkers, tem gente falando que vai ter um apagão mundial, um apagão da internet, que isso vai gerar uma crise. É importante falar disso, importante se preparar, mas acima disso é estar preparado, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Porque a gente pode morrer e o mundo pode acabar pra gente, né? Quem morre, o mundo acaba pra quem morre, né? Então, o mais importante é estar preparado, mas também nessas questões também de apocalipse também, com certeza, nós vemos, né, que realmente tem alguns sinais indicando que hoje o mundo acho que não vai muito longe, né? Talvez Deus não permita, porque a coisa é tão absurda, né, que você vê o mundo hoje, o estado do mundo, né, questão moral, questão política, né, o mundo caminhando para o abismo. Talvez Deus não permita que isso vá tão longe, né? E talvez estejamos realmente no fim dos tempos. Mas o mais importante é estarmos preparados. Acho que é isso. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo. A gente trouxe esse tema aqui por causa desse encontro do Milley com o Papa. E é bom a gente interagir e interligar as duas coisas, né? Política, religião. A gente sabe que tem uma conexão ali. Então é bom a gente também ficar por dentro, não ficar muito alienado, mas ter um pouco de conhecimento. Então até um próximo vídeo, se Deus quiser, se Nossa Senhora abençoar, e até mais. Maria Vita, in morte